Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Congresso Mineiro de Psicologia. Meu nome é Amanda, sou graduada em Psicologia pela Universidade de São Marcos, de São Paulo, pós-graduada em Psicologia Organizacional pela FMU, membro da Comissão de Orientação em Psicologia, Laico, Espiritualidade, Religião, Outros Saberes Tradicionais do CRP de Minas Gerais, serei mediadora desta mesa. Sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa branca, no fundo da minha sala tem uma parede cor-de-rosa, com desenhos de janelas. Apresento o tema Nízera da Silveira e Jung, do sentir ao sentido das livres expressões. Teremos a honra de receber 3 convidados que são atualmente grandes expoentes sobre o tema proposto. Agradecemos desde já a contribuição para que aqui serão apresentadas num tema tão importante como este. A dinâmica da apresentação ocorrerá da seguinte forma. Iniciaremos com o Dr. Newton Souza da Silva, logo em seguida a doutora Soraya Ferreira dará continuidade e o Dr. Walter Boetti finalizará a nossa apresentação. Cada um terá de 15 a 20 minutos para a exposição. Após as exposições, abriremos as perguntas, ressaltando que as perguntas e comentários devem ser feitos via chat. E desde já agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa conferência. Iniciaremos agora com o Dr. Newton. Seja muito bem-vindo, gratidão. A palavra é toda sua. Obrigado, Amanda. Bom dia a todos. Meu nome é Newton Souza da Silva. Sou um homem negro de 1,89 m. Eu estou aqui vestindo uma camisa social num tom amarelo, com uma camisa Hering debaixo, com uma segunda pele. Do lado esquerdo tenho minha estante de livros, assim como do lado direito estou no escritório aqui da minha residência. E é um grande momento estar aqui interagindo com o tema do Congresso Mineiro, do Conselho Regional de Psicologia, na mesa 41, Nise da Silveira e Jung, do sentir ao sentido das livres expressões. Eu gostaria de colocar, entre parênteses, no final desse título, Nise da Silveira e Jung, do sentir ao sentido das livres expressões, entre parênteses, epigenética, homeostase e cultura à luz do horizonte da neurociência. Epigenética, homeostase e cultura à luz do horizonte da neurociência. Porque após o ano de 2020, 2021, com a pandemia, Covid-19 ainda presente, com tantas mortes no mundo,
temos que aqui ter gratidão pelos mortos e, principalmente em vida, ter podido ver a publicação do livro vermelho do Jung, um livro tão esperado. E logo após a publicação do livro vermelho, tivemos comentários. O James Hillman e o Sono com o livro O Lamento dos Mortos, pela editora Vozes. Nesse livro, O Lamento dos Mortos, como subtítulo, nós temos A Psicologia depois do Livro Vermelho de Jung. Então, o Sono, grande responsável pela tradução aí do livro vermelho, da edição também, o Hillman também trabalhando com a questão da psicologia arquetípica. E aqui, já indo ao encontro do nosso tema, nós também temos o privilégio de contar com a presença O Livro Vermelho de Carl Gustav Jung, Jornada para Profundidades Desconhecidas, do nosso Walter Boixá, aqui, autor brasileiro, que está aqui no momento à mesa conosco. É um privilégio estar ao lado de um grande colega, que também contribui com essa caminhada que estamos aqui buscando a partir desse diálogo. Nise da Silveira e Jung, do sentir ao sentido das livres expressões. E aí eu tomo a liberdade para, entre parênteses, como eu disse, convidar a reflexão a partir de 3 conceitos: epigenética, homeostase e cultura, à luz do horizonte da neurociência. Diz Nise da Silveira no livro O Mundo das Imagens, livro publicado em 1992, pela editora Ática. Abre aspas. Desde 1946, quando foi iniciada a nova fase da terapêutica ocupacional, começaram as tentativas de produzir mudanças no ambiente hospitalar. Era um método que deveria, como condição preliminar, desenvolver-se num ambiente cordial, centrado na personalidade de um monitor sensível que funcionaria como uma espécie de catalisador. Então, já lá em 1946, a professora Nise chamando a atenção da importância de um ambiente cordial, da questão da cultura que eu estou aqui solicitando acrescentar no título da minha fala. A cultura, o culto, o cultivar. E a professora, a psiquiatra, a doutora Nise, falando desse monitor sensível que funcionaria como uma espécie de catalisador. Então, nós estamos, assim, percebendo a importância, já que ela mais tarde vai dar ao afeto catalisador. Ainda no mesmo livro, na página 85, o texto que eu li anteriormente está na página 16. Este na página 85, diz a doutora. Ao contrário da psicologia de Freud, a psicologia junguiana reconhece na imagem grande importância, bem como nas fantasias e nos delírios. E Jung vê nos produtos da função imaginativa do inconsciente autorretratos do que está acontecendo no espaço interno da psique, sem quaisquer
disfarces ou véus, pois é peculiaridade essencial da psique configurar imagens de suas atividades por um processo inerente à sua natureza. Fecha aspas. Então, aqui, a doutora já apontando o campo epistemológico da obra junguiana e a imagem arquetípica sendo um conceito fundamental e, enquanto imagem, hoje sabemos que esta palavra não está associada somente à imagem visual, imagem auditiva, imagem olfativa. Para neurociência, qualquer sinal aponta, revela uma imagem. Então, seguindo, eu entro, então, na questão da epigenética, com o prêmio Nobel, o Paul Nurse, que no livro O que é a Vida, na página 20, livro editado pela editora Intrínseca, agora em 2021, diz Paul Nurse na página 20. Quanto mais eu aprendia sobre as células, mais assombrado ficava. Elas existem em uma incrível variedade de formas e tamanhos. A maioria é pequena demais para ser vista a olho nu, verdadeiramente minúscula. Outras são imensas. Ao comer um ovo no café da manhã, pense no fato de a gema inteira ser uma única célula. Algumas células do nosso corpo também são enormes. Existem, por exemplo, células nervosas individuais que vão da base da sua medula espinhal até a ponta do dedão do pé. Isso quer dizer que tais células podem ter, cada uma, cerca de 1 metro de comprimento. Prossegue Paul Nurse na página 21. Os cientistas sempre querem identificar unidades fundamentais. O melhor exemplo é o átomo como unidade básica da matéria. A célula é o átomo da biologia. Ela não é apenas a unidade estrutural básica de todos os organismos vivos, mas também a unidade funcional básica da vida. O que quero dizer é que as células são as menores entidades que têm as características centrais da vida. Essa é a base do que os biólogos chamam de teoria celular. Até onde sabemos, tudo que está vivo no planeta é uma célula ou é composto por um conjunto de células. A célula é a coisa mais simples sobre a qual se pode afirmar com toda certeza que está viva. Eu trago aqui o Paul Nurse dentro dessa questão do paralelo que ele faz da célula, considerando o átomo para a biologia, e nós sabemos da importância que foi o diálogo de Jung com o físico prêmio Nobel Wolfgang Pauli, até para construir juntos o conceito de sincronicidade. E eu trago aqui a questão do físico no sentido da filosofia da mecânica quântica, abrindo diálogo com Paul Nurse, que eu acabei de ler para vocês, dessa analogia da célula
ser o átomo para a biologia, assim como o átomo é a unidade básica para a física, e sabemos que temos profunda dificuldade atualmente para estarmos falando do átomo como um elemento não dividido, como até então o conceito estava sendo observado, com a presença da filosofia da mecânica quântica, que mergulha no mundo microfísico, e o núcleo do átomo foi conhecido, ou melhor dizendo, está sendo revelado, e uma grande revelação desse mundo microfísico tivemos na Segunda Guerra Mundial, com as duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. No mundo externo, o mundo vendo o poder dessa unidade básica. E o Paul Nurse, prêmio Nobel, neste livro aqui, que eu recomendo, que é A Vida, mostrando a riqueza do mundo interno da célula, de uma célula, trazendo toda uma interação maior, e a epigenética cuidando dessa questão, reconhecendo a influência do meio ambiente sobre esse corpo, sobre essa pele da espécie humana, que a epiderme, a pele, é o maior órgão que temos, também formado por célula. Então, com Antônio Damasio, que eu entro aqui já com outro livro, Sentir e Saber, diz Antônio Damasio na página 65. Os sentimentos devem sua existência ao fato de que o sistema nervoso tem contato direto com o interior do corpo e vice-versa. O sistema nervoso literalmente toca o interior do organismo, em todas as partes desse interior, e é tocado em retribuição. A nudez do interior em relação ao sistema nervoso é o acesso direto que o sistema nervoso tem ao interior, são características da natureza única da interocepção, o termo técnico reservado para a percepção do mundo interior. Então, com o Antônio Damasio, que é outro neurocientista, com esse título, Sentir e Saber, as origens da consciência, neste livro, Antônio Damasio, para nós que temos uma intimidade com conceitos do campo junguiano, vamos encontrar a importância que Antônio Damasio dá ao conceito de afeto. Afeto. E aí eu retomo a questão do afeto catalisador da doutora Anísia da Silveira, assim como Antônio Damasio desenvolve todo o saber neste livro, trazendo o conceito de homeostase. E sabemos da importância que Jung deu na busca desse equilíbrio que o conceito homeostase aponta, e Antônio Damasio valoriza o mundo interno. Ele busca falar desse mundo interno, e a partir da construção desse mundo interno, ele se lança a partir de conceitos para a cultura. Assim como ele traz uma contribuição dele para compreendermos mente. Ele defende que não existe mente
sem a presença de um sistema nervoso. A cultura, a homeostase, a epigenética e a doutora Anísia da Silveira como um marco na minha caminhada. E aqui eu digo que é com muito contentamento que tive o privilégio de conhecer a doutora Anísia da Silveira, participar do grupo de estudos na residência dela, aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo, na Marquês de Abrantes, e ainda como estudante de psicologia na Universidade Gama Filho, fui estagiário na colônia Juliano Moreira. Lá na colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, eu conheci a personagem Bispo do Rosário. Depois, fui como estagiário para o Hospital Pedro II, onde temos lá o Museu de Imagem do Inconsciente. E lá, no Museu de Imagem do Inconsciente, eu tive a oportunidade de conhecer o Fernando Diniz e a Adelina e outros clientes, como a doutora sempre mencionava, que estão no livro Imagens do Inconsciente. Então, com contentamento, eu falei de Paul Nurse. Com contentamento, eu falei de Antônio Damasio. Com contentamento, eu falo do Roger Penrose, com Sombras da Mente, que estão em diálogo com o que a doutora apontava para dar sentido ao comportamento humano, que é o afeto catalisador. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigada, Newton, pelas suas palavras, por compartilhar com a gente aí todo esse conhecimento. Vou passar a palavra agora para a doutora Soraya. Fique à vontade, Soraya. A palavra é toda sua. Obrigada, Amanda. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Psicologia pelo evento, né, pela oportunidade de estar aqui participando com os colegas Newton e Walter Boechat. Eu sou psicóloga clínica, professora, pesquisadora, doutora e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, especialista em Psicologia Analítica Junguiana pela PUC Minas e o Instituto Carl Gustav Jung de Minas Gerais, e membro da Comissão de Organização em Psicologia, Laicidade, Espiritualidade, Religião e outros saberes tradicionais do Conselho Regional de Psicologia de Minas. Eu estou em um ambiente de estudo, eu sou clara, tenho os cabelos louros, estou usando óculos, com uma blusa de frio cinza clara. Atrás de mim, nesse ambiente de estudo, eu tenho umas estantes com livros e com algumas miniaturas de culturas religiosas. Acima dessas estantes, alguns quadros de pintura a óleo, que são da minha autoria, nos meus momentos de ato criativo. Ao propormos, então, esse ponto de reflexão, que acaba tendo esse encontro da psiquiatra brasileira Anísia da Silveira, com o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Gustav Jung, criador da psicologia complexa, é relevante a gente inserir aqui algumas problemáticas que eram do tempo, né, no qual esse sistema classificatório da psiquiatria propunha rudes tratamentos para as pessoas acometidas de esquizofrenia. Intervenções, então, como a eletroconvulsoterapia, né, o eletrochoque, o coma insulínico, a lobotomia, atuavam nessa intervenção,
com essa finalidade de fazer uma intervenção nas perturbações afetivas, né, acentuando ainda cada vez mais as naturezas das funções psíquicas. Então, o projeto médico e científico da Nise, ele busca redefinir esses caminhos e vai priorizar a vazão das livres atividades expressivas, que reúne aí para nós, né, provas cabais de que até mesmo os estados de esquizofrenia, a afetividade, que era considerada um embotamento, né, ela permanece acompanhada aí da inteligência, da memória, da razão, da afetividade, né, permanentemente. Então, a Nise recusa-se a adotar esses rudes métodos supracitados, né, e se insere na terapia ocupacional, ou seja, né, na emoção de lidar. E propõe, então, essas atividades criativas. E é através dessa vasta e produção espontânea em série de seus clientes, né, nas pinturas a óleo, nos desenhos, que a médica vai se deparar com certos padrões coletivos. Este fato acaba levando a Nise, né, ao contato com Jung, que na construção da sua concepção de humano já tinha no seu caminho investigativo a afirmativa de que as imagens, né, que são expressões dos processos inconscientes mais profundos. Então, esse grande acervo que resguarda hoje no Museu do Inconsciente do Rio de Janeiro, essas pinturas, os desenhos e todo esse material produzido no ateliê e nas oficinas da Nise, eles são, né, de certa forma, materiais representativos do que a gente hoje pode perceber que foi a construção apresentada por Jung através da sua psicologia fenomenológica e empírica e construtiva, né, da psique, que a gente pode apreender na envergadura da obra de Jung. É claro que os efeitos aí causais e os efeitos acausais de natureza coletiva, ao ganhar essas livres expressões, também geram certos estranhamentos no curso do campo científico, né? Mas o intermédio da criação das imagens simbólicas, eles, para Jung e para Nise, vão conter aí ações também curativas, né? Então, eu destaco aqui como pontos relevantes para esse nosso debate, né, a temática do nosso debate, Nise e Jung, do sentir ao sentido das livres expressões, 3 intervenções que estão vivamente presentes na vida e obra, né, tanto da Nise quanto de Jung. Primeiro seria aí a intuição de que essas reações afetivas, mesmo em estados psíquicos crônicos, elas emergem quando o cliente encontra um ponto de investimento afetivo externo, né? Para a Nise, o corpo técnico, os monitores, né, os animais como terapeutas, eles ocupavam este lugar, né, de intervenção. O segundo seria a importância da empatia, né, do afeto catalisador, como finalidade terapêutica, como uma forma primordial de intervenção, de receptividade, de ressignificações e de possibilidades de amplificação da energia psíquica contida. E um terceiro ponto seria essa atenção dada à captura das formas não verbais, né, ao autorretrato da situação psíquica, que quando dando vazão a essas expressões espontâneas, né, em série de pinturas, de desenhos, de modelagens, e também né, de outras maneiras que a gente consegue apreender, que a Nise vai trazer, vai desvelando aí uma ordem consciente criativa, e exige também do profissional certas familiaridades científicas e qualidades pessoais para deixar esse ato espontâneo possa emergir das profundezas da nossa energia psíquica criativa. É importante a gente ressaltar, né, Jung, ele vai afirmar no livro O Espírito da Arte e na Ciência, que este é o segredo da ação da arte, entre aspas, né, o processo criativo consiste até onde nos é dado segui-lo, numa ativação inconsciente do arquétipo e numa elaboração e formalização da obra acabada.
Então, a doutora Nise, adepta aos estudos da psicologia complexa de Jung, que nos afirma que a consciência nasce do inconsciente e que este possui uma camada coletiva, universal, herdada, que pode e deve integrar-se à consciência, ela busca aprofundar-se nestes conhecimentos, propondo saídas terapêuticas inusitadas. Confirma-nos a autora, em seu livro Imagens do Inconsciente, que mesmo as coisas mais absurdas são símbolos de pensamentos, não só compreensíveis em termos humanos, mas que habitam também o íntimo de todos nós. Né? Esse íntimo que não se constrói, então, sem os conhecimentos científicos que vão levar aí em consideração toda a junção dos opostos que estão acontecendo ali naquela natureza da energia psíquica. Para continuar lançando, então, as sementes criativas que a Nise nos lança, ela escolhe seguir esses direcionamentos científicos de Jung, que fornece para ela, né, alguns caminhos. Né? É preciso conhecer mitologia, história das religiões, história da civilização e da filosofia, psicologia dos primitivos, como nos afirma o próprio Jung, né, tudo isto faz hoje parte de um equipamento da psicoterapia. Então, desta forma, mesmo que a linguagem lógica tenha aí um certo estranhamento pela linguagem magética, essa linguagem dos símbolos vivos, a transposição do sentir para o sentido das correspondências das imagens produzidas a partir dos atos livres, né, das expressões livres, faz com que os clientes de Nise mergulhem nas profundezas do inconsciente, nesse mundo arcaico de pensamentos, emoções, impulsos, fora do alcance das elaborações da razão e da palavra, como nos pontua Nise, né? Equalizando assim os tipos de personalidade, as funções psíquicas, o mundo interno e o mundo externo, caminhos naturais dessas experiências que, por meios psicológicos, podem aí culminar em processos curativos, como a gente vê, né, ao longo dos escritos da Nise, quando ela vai relatar a produção dos seus clientes. Então, como também nos alerta Jung, mesmo a esquizofrenia podendo ser tratada, este ato relacional não usa roteiros, né, pré-estabelecidos, não tem regras técnicas no seu trabalho psicoterápico, né, sendo necessário, então, esse investimento de não só sentir, mas de passar aí para o sentido dessas vivências, né, que vai se apresentando. No livro O Mundo das Imagens, a Nise também ressalta que nas imagens assim configuradas, nós teremos autorretratos da situação psíquica do cliente, né? Imagens muitas vezes fragmentadas, extravagantes, mas que ficam ali aprisionadas, de certa maneira, no papel, na tela ou no barro. Ela cita, então, que foi observando essas imagens que se configuravam que ela aprendeu a respeitá-las, né, as imagens como pessoas, e ela desaprende muito do que havia aprendido na psiquiatria tradicional. Ela fala que a escola para ela era essas produções, e que este ambiente ele deve oferecer um acolhimento, né? O monitor não é um arte-terapeuta que vai intervir, né? Ele apenas deve ter uma atitude empática para com os clientes, né? E exercendo aí essa função catalisadora. Como responde Vitor, em uma peça de teatro que chamou A Vida de Galileu, que acontece lá no Hotel dos Loucos, né? É uma citação, abre aspas aqui, né? Numa noite em 2015, nós apontamos o telescópio para a doença mental e descobrimos que o centro do universo é o afeto e que o afeto é capaz de transformar qualquer doença mental. É o afeto que é o processo terapêutico, o afeto que faz avançar. Doutora Nise da Silveira, Galileu da Medicina, descobriu que afeto é o centro do universo. Fecha aspas.
Portanto, essas inferências, né, do mundo externo, as propostas de políticas públicas, de intervenções humanizadas, para minimizar uma série repetitiva de intervenções desassistidas, vamos dizer assim, né, são também levadas a sérios nas intervenções da arte de lidar, como a proposta, como propõe Nise da Silveira. Como ela mesma nos explica, né, a possibilidade de recriar e de refazer a personalidade consumiu todas as energias dela durante muitos anos. E, a partir daí, uma renovação da psiquiatria, ela pôde, então, fazer uma reestruturação. E essa reestruturação, é claro, né, a gente percebe que causa um certo estranhamento à psiquiatria clássica, mas, de certa maneira, também nos traz aí respostas, né, afetivas, vamos dizer assim, para um processo que precisa do afeto catalisador para que ele possa acontecer. Né? Nós podemos, então, dizer que, mediante esse exposto que nós estamos colocando aqui, do sentir ao sentido, das expressões livres, é que nós encontramos, então, também uma Nise que se perpetua. Né? Infelizmente, nós tivemos o veto do nosso atual presidente da República ao reconhecimento da doutora Nise da Silveira como heroína da pátria, mas a gente também percebe que isso não pode inibir, né, a nível de embotamento afetivo, o seu legado. Né? A Nise, ela vive empaticamente na sua proposta do afeto catalisador, que está para além, né, das homenagens que possam aí estar sendo, de certa forma, negada. Então, outro fato importante é que nós também assistimos, no nosso tempo pós-moderno, um ressurgimento aí das ideias de Jung, cuja aceitabilidade, né, no campo científico também encontrou certas dificuldades. Mas agora a gente também vai percebendo uma certa admiração que vem crescendo, né, e nos confirmando que, como a razão não pôde aí responder tudo, né, eu sempre coloco a necessidade de haver aí uma enantiodromia científica, né, uma junção de ideias opostas que possa caminhar aí para uma amplificação desses fenômenos mais obscuros, mas que não são ocultos para nós, né, não são ocultos para quem se debruça sobre o entendimento da natureza da energia psíquica. Então, a necessidade dessas amplificações, elas continuam, né? Os fenômenos obscuros não estão aí ocultos, né? Eles se apresentam a nós. Quando a Nise nos propõe um novo tipo de intervenção, né? Através das expressões livres, aí, então, nesse dinamismo da natureza psíquica, opostos que podem se equalizar, né? Em qualquer tempo, a gente tende a essa equalização. E é nesse sentido, né, que essas expressões livres e espontâneas, arquetípicas, né, elas precisam também de ganhar espaços de compreensão e de entendimento no nosso mundo pós-moderno. Obrigada. Aya, vamos passar a palavra para o Dr. Walter. Seja bem-vindo, muito obrigada, gratidão em tê-lo aqui conosco. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Amanda. É um prazer enorme estar aqui nesse primeiro congresso mineiro de psicologia da Associação Federal de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, e eu quero agradecer esse convite, né? Quero agradecer a Soraya também pela lembrança de meu nome e o convite da organização. Me chama a atenção o tema geral do Congresso, né? Direitos humanos e ética.
muito bem escolhido esse título geral do Congresso. Direitos humanos, uma coisa que está aí sendo questionada o tempo todo, sendo lembrada, e é importante para a psicologia, para todas as práticas psicológicas, a questão dos direitos humanos e a questão ética, né? Eu acho que negar o nome de Nísio da Silveira para os livros dos heróis e heroínas da pátria já é em si uma quebra ética. Então, eu me sinto também obrigado, eticamente, a falar disso, estando numa mesa sobre Nísio da Silveira, do sentir ao sentido das livres expressões. Também o título da mesa muito bem escolhido, né? Porque o sentir, o sentimento é fundamental no trabalho de Nísio da Silveira, e a busca de sentido no pensamento de Jung também, é a essência da vida, né? O processo de individuação, a busca do sentido existencial. E Nísio da Silveira mostrou que pelo sentir pode-se encontrar o sentido, mesmo nos estados mais dissociados, nos estados mais de psicose e de escuridão. Se nós temos uma escuridão num governo atual, né? Nós estamos num momento de escuridão, nós podemos procurar um sentido em personalidades luminares como Nísio da Silveira. É uma luz no fim do túnel, é uma demonstração de que um sentido pode ser encontrado. Foi pedido que eu falasse um pouco de mim, né? E eu comentei que eu iria falar um pouco de mim, falando um pouco de Nísio da Silveira e de Jung, né? Porque minha história profissional se vincula ao meu encontro com Nísio da Silveira, e eu sou muito grato a ela, né, por tudo essa influência que teve na minha vida profissional. Eu estava terminando meu curso médico, eu sou médico, psiquiatra, eu terminando minha especialização em medicina, e já me interessava por Jung, e procurei no Rio de Janeiro uma referência, e conheci o livro da Nísio da Silveira, Jung, Vida e Obra, um livro conciso, muito didático, muito importante sobre a obra de Jung, muito importante. E aí foi uma abertura inicial minha à teoria de Jung, e eu conheci o grupo de estudos C.G. Jung, Nísio da Silveira, que funcionava na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo, né? A Nísio morava num andar e ela tinha comprado um andar acima, em que era uma grande biblioteca, uma vastíssima biblioteca, em que ela reunia o seu grupo de estudos às quartas-feiras à noite. E eu lembro a primeira vez que eu fui nesse grupo de estudos, né, como jovem médico, entrando lá, e me surpreendeu a heterogeneidade do grupo, né? A Nísio acolhia todas as pessoas com a sua capacidade enorme de acolher, e vendo também a importância da complexidade do pensamento de Jung, como era importante abrir para todas as áreas, todos os campos do saber, antropólogos, artistas plásticos, sociólogos, filósofos, né? Era muito importante essa complexidade de visão. E estava uma sala cheia, e eu queria conhecer quem era Nísio da Silveira, e finalmente me mostraram, e era uma senhora no fim da sala, muito magra, né? E me chamou a atenção, muito pequena, né? Uma compleição física pequena, e me chamou a atenção essa pequenez de Nísio da Silveira, né? Mas eu, quando aos poucos fui conhecendo ela, fui descobrindo que era uma fragilidade física e uma grande alma, uma profundidade de alma muito grande por trás daquela pequenez. Então, era uma pequenez física, né? Na compleição física, uma grandiosidade de vontade, de determinação e de busca de sentido. E nesse grupo, naquela época, não havia ainda a tradução das obras de Jung, nós estudávamos no inglês ainda, de São Bollinger, das obras completas de Jung, uma obra ou outra em espanhol, vindo de Buenos Aires. Depois é que a Voz fez todo esse trabalho maravilhoso de tradução das obras completas de Jung. E isso foi uma das joias da coroa que Nísio trouxe da sua formação, esse grupo de estudos C.G. Jung, e que ela organizou, né? E eu
Comentei com Dias da Silveira que eu tinha interesse em fazer minha formação em Zurique, no Instituto C.G. Jung, e eu tive o privilégio de fazer análise com ela. Foi uma experiência muito rica, né? Ela fez análise com a Nise durante 3 anos, e na terapia com Dias da Silveira, ela apareceu no processo terapêutico que a minha função sensação não era das mais desenvolvidas. E eu fui frequentando a Casa das Palmeiras, eu estive na Casa das Palmeiras estagiando, ainda na sede antiga dela, hoje a Casa das Palmeiras, que a Nise, outro trabalho importante que a Nise legou. A Casa das Palmeiras foi fundada em 1956, ela funcionava na Tijuca, no Rio de Janeiro, uma sede anterior, na rua Dona Delfina. E nessa época que eu estive na Casa das Palmeiras, e eu fiz um trabalho de xilogravura, né? Um trabalho de xilogravura de desenvolvimento das mãos e da função sensação. Então, esse é o trabalho da Nise, ela pegava assim, as teorias do Jung, de tipologia, e havia terapias ocupacionais com o trabalho das mãos. Esse trabalho manual eu acho fundamental no trabalho da Nise, e é um fundamento no raciocínio teórico dela, né? Eu gosto de dizer que o trabalho da Nise da Silveira pode ser resumido num trabalho da libertação das mãos. Eu digo, Nise da Silveira ou a libertação das mãos. Porque eu penso que há uma ênfase no Ocidente em que o pensamento está preso na área cortical, né? Os antigos sabiam que não, que o pensamento está no corpo inteiro. Os alquimistas diziam, onde tem sangue, tem psique. Tá? Mas essa fantasia ocidental, que a psique está só no córtex, ela é enganadora. E a Nise, o trabalho dela, ela percebeu que o louco, que o psicótico delira porque pensa demais, ele está muito preso em delírios, em pensamentos desviantes, né? E quando ela leva essa energia para as mãos, através de atividades ocupacionais, que ela chamou o método dela de emoção de lidar, né? Ela há uma liberação das mãos, as mãos ficam criativas, e através da fantasia pelas mãos há um processo terapêutico, há um processo de transformação. Né? Um outro grande trabalho pioneiro da Nise foi a criação do Museu de Imagens do Inconsciente. Ela, se rebelando contra os tratamentos biológicos, né, pelo eletrochoque, pela convulsoterapia, ela foi encaminhada para a seção de terapêutica ocupacional do Hospital Pedro II, no Engenho de Dentro, em 1944. E naquela época, a ocupação terapêutica era uma ocupação puramente de tempo livre, para o paciente não ficar, para o paciente psiquiátrico, cronificado desses grandes hospitais, para ele não ficar sem ocupação, havia terapêutica ocupacional, como o nome diz, né? E a Nise da Silveira transformou essa ocupação terapêutica num acesso às imagens do mundo interno. Ela revolucionou esse trabalho, né? E depois, com uma produção em pinturas e desenhos e modelagens desses pacientes, foi se colecionando uma coleção muito grande, né? Foi se avolumando, e se criou o Museu de Imagens do Inconsciente, hoje uma referência mundial, né? Eu pude também estar no museu, né? Trabalhando, estagiando e trabalhando. Eu trabalhei principalmente junto a um dos artistas da época, clientes, artistas da época, o Fernando Diniz, e lá os meus pressupostos médicos continuaram a ser desconstruídos pela Nise da Silveira, pelo trabalho dela, pela emoção de lidar, que era o trabalho, ela me dizia assim com relação ao Fernando Diniz, fique aí com ele, né? E eu, no início, eu com a mentalidade médica, né, ficar com o Fernando Diniz, eu
qualquer efeito terapêutico vai ter isso, né? O médico é treinado para agir, para tomar atuações, para intervir, ter conduta, né? Conduta estratégica para fazer um efeito, né? Mas a Anísio da Silveira falava muito na questão da afetividade e contato, da proximidade, da afetividade e contato para a mudança do mundo interno do paciente, né? Então, a minha experiência com o Fernando Diniz foi muito importante, porque, através da produção pictórica dele, também eu acompanhei várias situações em que ele mudou junto a certas terapeutas ou pessoas que ficaram próximas a ele, e essa afetividade e contato pôde se produzir. A Anísio foi influenciada por um pesquisador da psicologia da expressão, Eugênio Minkowski. Então, ela falava em afetividade e contato como sendo muito importante, né? Então, ela valorizava muito o trabalho dos monitores aí, com esses pacientes, como tendo um efeito transformador. Tanto no Museu de Imagens do Inconsciente quanto na Casa das Palmeiras, a Anísia atuou por um rompimento dessa tradição do normal e do patológico, né? Se a gente vai ver no Michel Foucault, na História da Loucura, a gente percebe que no Ocidente a grande questão da loucura é o isolamento e da separação com o normal, né? O Foucault ele menciona que a peste foi trazida para a Europa pelas cruzadas que foram para o Oriente, nas cruzadas no século XI a XIV, que introduziram na Europa continental a peste. E como a peste ela não tinha uma etiologia conhecida, um prognóstico, né? Ela não estava no domínio médico, né? Então se procurava isolar a peste. E aí foram construídas aquelas grandes casas, né, que na Europa medieval chamavam La Maison Dieu, né? A Casa de Deus, La Maison Dieu, em que aqueles que possuídos por peste eram isolados ali, né? O grande hospital de Paris, o Salpêtrière, é um tipo de Maison Dieu, né? Com o tempo, pararam essas cruzadas, e com esse isolamento e com o tempo, a peste parou de ter importância. Mas esses grandes edifícios, esses grandes locais de isolamento foram ocupados pela loucura posteriormente, porque a loucura também tinha uma etiologia desconhecida e um prognóstico também desconhecido. Então, sempre tradicionalmente há essa separação, né? O famoso quadro de 1500 do Anal dos Loucos, né? Trata desse fenômeno, né? Do Hieronymus Bosch, Anal dos Loucos. Ele trata de um fenômeno que em Flandres, na região de Flandres, na Holanda, havia dos psicóticos, em certos vilarejos, eram colocados em barcos e mandados por redes fluviais para outras cidades, uma espécie de isolamento da loucura. A Anísio da Silveira procurou um caminho exatamente oposto, de trazer a loucura junto do normal. Ela quebrou essa separação, né, que na literatura a gente vê denunciada também. O Machado de Assis, no livro genial dele, O Alienista, ele fala disso, né, da pessoa que foi para a Universidade de Coimbra, né, e fez uma especialização em psiquiatria, e volta cheio de conhecimento, e vai para uma cidade interior fluminense, né, no Rio, e ele começa a diagnosticar as pessoas, interna a cidade toda, e depois ele percebe que ele também estaria com psicopatológico, questões dele psicopatológicas. Ele tira as pessoas do hospício e se interna. E o Machado termina o livro de uma forma irônica, ridicularizando também essa separação entre normal e patológico. Ele fala de uma forma irônica, né? Então, isso aparece na literatura também, e a Anísio, ela rompe com isso de forma radical, né? Ela mostra as partes sadias que o psicótico tem, que o esquizofrênico tem, toda a parte afetiva, né? A Soraya já mencionou, já falou disso aqui, a questão da afetividade
contato muito importante, que o esquizofrênico não tem um embotamento afetivo, como os manuais de psicopatologia tradicionais falam. Pelo contrário, né? A Anísio tinha uma aproximação muito humana com esses clientes da Casa das Palmeiras e do Museu de Imagens do Inconsciente, né? E todos os seus clientes. E ela também descobriu métodos revolucionários, né? A terapia por animais, isso é muito interessante, né? O trabalho com cães, gatos, né? Para desenvolver essa afetividade, contato, né? O animal e a psicodinâmica do animal aí na terapia é que todo psicótico, em algum nível, ou a grande maioria do psicótico, sofreu alguma traição no passado, né? A gente percebendo a história desses, da psicose, vai ver uma grande decepção com o humano, né? E o animal ele é mais constante em sua afetividade. Ele confia, ele estabelece vínculos com o psicótico, né? Então, a Anísio usou cães e gatos para esse fim. Em grandes regressões, na Casa das Palmeiras, mesmo ela usou plantas, né? A estratégia da ikebana, da arte floral japonesa, o afeto por plantas, a relação por plantas, para estabelecer vínculos com essas plantas. Então, a Anísio da Silveira é uma mulher que foi pioneira desde a sua formação, né? Foi a primeira mulher numa turma de homens, né? Uma turma de 157 homens, isso em 1921, na cidade da Bahia, uma das primeiras universidades no Brasil, de 21 a 1926. Ela foi a única mulher, né, nessa turma. E depois ela inaugurou essa série de rompimentos. Ela sempre foi uma mulher que rompeu, né, com cânones, com padrões, e na psiquiatria também ela foi uma pioneira no movimento antinosocomial. Então, toda a vida dela foi um trabalho assim de inauguração de novos caminhos, né, de rompimentos, de abertura de novos caminhos, né? Então, eu acho que essa quebra de paradigma, né, esses novos caminhos ela inaugurou sempre, né? Se eu considero a Anísio da Silveira mesmo um novo Pinel do século XX. Um novo Pinel do século XX. Se o Pinel, no século XVIII, quebrava as algemas dos psicóticos, lá no Salpêtrière, né, para dar a eles mais dignidade, aprisionados ali, presos, isolados, né, e Pinel trouxe para eles um pouco, após o iluminismo, né, estava uma psiquiatria, uma psicopatologia nascente ali, e por isso o Felipe Pinel foi sempre muito homenageado como um marco, né, a entrada da razão aí na psiquiatria, aí entre as grandes nosologias psiquiátricas, as grandes classificações, e o louco sai de uma condição de mágica para uma condição da ciência médica, psicopatológica, nosológica. A Anísio da Silveira, ela liberta os psicóticos de outras algemas, as algemas da classificação psiquiátrica, e dá a eles a condição de seres humanos, né? São outras as algemas, a da classificação nosológica psiquiátrica. Eu queria de novo agradecer e terminar aqui com essa homenagem à Anísio. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Walter. Vou pedir só para você fazer sua autodescrição. Sim, eu esperava me descrever dizendo da minha trajetória, assim, a minha passagem pela Anísio da Silveira e como foi útil para mim. A minha autodescrição pessoal é mais complicada, porque eu estou em viagem, eu não estou no meu consultório. E a internet nos permite
nos permite essa questão de viajar. Eu estou na Europa, inclusive, estou na França nesse momento, mas eu estou num ambiente assim mais despojado. Mas, Não, mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu sou um homem, né, branco, e estou eu posso dizer mais, não sei mais, porque eu tenho barba. muito obrigada, foi uma honra. E agora eu vou iniciar, pedir para que a Soraya e o Newton volte. Eu vou iniciar aqui algumas perguntas que foram deixadas no chat, né? A Lígia Eugênia pergunta para você, Soraya, a grafologia escrita seria parte das imagens do inconsciente? Não estou te ouvindo. Eu diria que o Jung ele nos convida a pensar os efeitos acausais, né? A grafologia, essas ideias estariam nesses efeitos acausais, vamos dizer assim, né? Mas a preocupação em que Jung tem quando ele vai fazer essas análises daquilo que é objetividade, daquilo que é subjetividade, daquilo que é muito diferente de uma psicologia empírica, vamos dizer assim, né? Quando ele propõe que a psicologia pode ser uma psicologia com alma, é justamente observar todos esses fenômenos como ideias psicológicas também a serem estudadas, né? Então, eu acho que a grande contribuição de Jung com esses efeitos, né, vamos dizer assim, acausais, que ele vai falar também que não são metafísicos, né, mas que não ser metafísico não significa que a psicologia não possa apreender esses fenômenos, né? Então, teria essas contribuições de Jung, né? O que seria essa função transcendente? Seria essa questão da gente conseguir conciliar os fenômenos do inconsciente com a consciência, né? E quando ele fala que a consciência nasce do inconsciente, o inconsciente como esse lugar que produz essas imagens arquetípicas, essas coisas, esses fenômenos que às vezes nos ultrapassa na nossa apreensão de linguagem científica, seria um convite, né? Isso daí entraria também como essas ideias a serem observadas por nós, mediante as contribuições que Jung nos traz sobre as imagens primordiais, sobre os fenômenos ocultos. Não sei se o Walter e o Newton gostariam de complementar. A questão da escrita, né? Pegando um pouco o que você falou, né, Soraya, que eu falei também sobre a libertação das mãos, né? Uma questão, e o Newton falou em Livro Vermelho também. Eu tive a honra de participar da equipe da edição do Livro Vermelho no Brasil, né, porque eu fiz a revisão da tradução do alemão para o português, né? Então participei do Livro Vermelho aqui, editado pelo Sondu Chandassani. O que a gente percebe na pesquisa sobre o Livro Vermelho é que as pessoas acham que ele, ao contrário do que muitos acham, ele tem poucos sonhos do Jung, quase nenhum. Acho que tem um sonho ou dois sonhos do Jung. Ele tem mais devaneios. Ele é feito no estado de vigília-sono, do devanear, né? É o que mais ou menos o Wilfred Bion chama de reverie, né? Um devaneio que vocês com o seu paciente também. É interessante o analista com o paciente ficar nesse estado de devaneio, que ele capta o inconsciente do paciente mais facilmente. Então, esse estado de devanear é interessante. E o Jung entrou nesse estado para fazer a imaginação ativa. Ele devaneava para fazer a imaginação ativa. Agora, nos livros vermelhos, tem uma parte que imita pergaminhos medievais, com ilustrações lindíssimas que o Jung fez. Então, nessas ilustrações, ele retorna o texto e ele vai devaneando.
Então, a imaginação ativa dele se desenvolve pelas mãos e pelos desenhos. Então, eu acho que uma parte importantíssima dos livros, do Livro Vermelho, as mãos e os desenhos do Jung, quando ele volta a fantasiar em cima daquele texto que ele escreveu. Então, eu acho que aí o desenho pode ser uma ponte muito importante também com o inconsciente, outras formas de acessar o inconsciente que não o puro conceito escrito. Newton, gostaria de complementar? Sim, eu, sem dúvida alguma, essa importância da questão da pergunta propriamente dita, né? E recomendo até acessar as obras completas de arte e ciência, onde o Jung trabalha a obra do James Joyce, né? Então, de certa forma, mostrando a importância de uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. E aqui nós estamos no contexto da não verbal, enquanto pintura, escultura. A linguagem é tão importante na obra junguiana que temos como paralelo o conceito de símbolo. Então, o símbolo, de acordo com o interlocutor desse fenômeno, tem o fenômeno e tem o interlocutor. Esse interlocutor que somos nós, construirmos linguagens. E aí tem essa questão da academia, né? Como o Walter bem falou, e que bom estar aqui ouvindo o Walter colocar a doutora como o Pinel do século XX, né? E sem dúvida alguma. E, de certa forma, indo ao encontro ainda da pergunta, por isso eu trouxe a neurociência, porque a neurociência está dando importância fundamental à linguagem, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Ok, Amanda? E agradeço a pergunta da internauta, da pessoa, né, internauta. Walter, vou perguntar para você e depois os outros podem complementar. O que é o afeto dentro das referências da Nise? Afeto para Nise da Silveira é muito importante, né? Esse afeto, ela dá esse próprio nome, ela junta a palavra afeto a palavra catalisador. Por quê? Ele catalisa algo, ele media algo. Então, se o esquizofrênico ele está preso naquele mundo interno dele, né, a presença do afeto ali, mesmo esse afeto silencioso, né, que eu vivi isso muito, essa conduta de estar ali silenciosamente, mas atentamente, voltando àquilo que o Newton falou, é o não verbal, o próprio não verbal, né, foi tocado pela Soraya também, esse não verbal, mas está ali, é algo que catalisa uma possibilidade do esquizofrênico sair do mundo interno dele, porque ele está no mundo simbólico, no mundo interior. Eu tenho uma experiência pessoal que talvez ilustre bem essa questão do afeto catalisador e do símbolo. Eu estava lá no hospital psiquiátrico, no Pedro II, e havia um paciente muito regredido, um paciente esquizofrênico, ele não se tinha acesso a ele de jeito nenhum, os enfermeiros não conseguiam, e eu fiquei próximo dele, seguindo essa noção da Nise da Silveira de estar ali próximo, ver se algo catalisava. E ele estava tão regredido que ele ia para debaixo da cama, ficava lá em silêncio, e ficava em silêncio, quer dizer, o verbal não se produzia. E aí eu fui para debaixo da cama dele, fiquei lá esperando um pouco, e aí ele me pediu fogo, falou assim, se eu tenho um fogo, doutor? Primeira vez que ele falou alguma coisa, ele apareceu com um cigarro e perguntou se eu tinha fogo. Aí eu acendi o cigarro dele
pediu ao enfermeiro lá um cigarro, acendia um cigarro. Aí ele falou: doutor, nós somos esse cigarro. Eu sou a parte acesa, o senhor é a parte apagada. E voltou para o mutismo dele. Então, nesse momento, ele usou um símbolo arquetípico, né, que a gente vê no Antigo Testamento, aparece essa frase, né, quem está perto de mim está perto do fogo. Moisés viu a sarça ardente. Né? O fogo é sempre um elemento arquetípico de Deus, ou do arquétipo do si mesmo, a gente diria em psicologia junguiana, é o arquétipo do si mesmo. Né? O luminoso é o fogo, é o divino. Então, o esquizofrênico está lá, ele está no fogo, ele está perto do si mesmo, ele está no self, ele está no autismo dele. Eu, como médico, estava na parte apagada, no meu pragmatismo, eu estava na minha normalidade, no meu cotidiano. Ele usou a metáfora do cigarro para, num símbolo concreto, ele falar de uma forma bem sintética do nosso relacionamento. Soraya? O afeto catalisador, né, a gente percebe que é um alicerce na forma, na conduta com que a Anise se coloca diante do outro, né? A empatia, ali não é a inteligência, não é a memória, não é a orientação, não é a vontade, né? Ali é algo, o afeto é esse estar com, apesar da gente, né? E eu acho que a Anise é mestra nisso, de capturar ali dentro das possibilidades que ela tinha, né, de contato, e de ir percebendo, né? Tem uma parte que ela fala, olha, olhar um determinado cliente que eles vão, né, capturar aí esse olhar dele voltado para algumas atividades e pegar ele, sair desse estado, né, mais catatônico e levar ele para a arte, para as oficinas, para os ateliês, onde justamente esse sentir-se, né, olhado pode aí ressignificar esse lugar, porque vem através desse afeto acolhedor, né? Então, eu vejo o afeto como estruturante na obra da Anise, né? O afeto é a empatia, é esse estar com, apesar da gente, né? E isso ela nos deixa como legado, né? Para que a gente possa entender que estar diante do outro não é uma questão de intelecto que resolve a questão, né? É a questão dessas expressões livres que vão se dando, que vão se compondo, que vão tecendo esse encontro. E pegando, e sem dúvida alguma, fazendo sentido, que é aí que é a grande questão, dar sentido, até o nome da mesa. E eu espero responder de duas formas aqui, tá? Que eu achei assim fantástico. A primeira é sugerir o diálogo com a própria Anise, quando ela escreve Cartas a Spinoza, tá? Cartas a Spinoza, da editora que não temos mais, que é a Francisco Alves, né? Então ela fala o quanto Spinoza a afetou, né? Então a própria Anise falando dessa inquietação e tudo mais. Essa é a primeira resposta. A segunda que eu achei ótimo, ainda bem que o Walter falou aqui para vocês onde está, e para quem está aqui acompanhando conosco, eu tive aí essa dimensão que a Soraya bem trouxe, quando quem apareceu, gente, para nós, o próprio Walter não vai entender o que eu vou falar, mas quem apareceu para nós foi a Paula Boixá. O reflexo daquela moça no espelho, atrás do Walter, foi a Paula Boixá, eis o afeto catalisador. Quando eu vi a Paula Boixá, a imagem da Paula me capturou, né? Então, é o catalisador. Tá bom? Ô, Nilton, eu tinha, desculpem a quebra de protocolo, mas eu falei que eu estava viajando, né?
Então, minhas condições aqui não estão ideais, desculpem. Imagina. Muito pelo contrário, Walter. Eu acho que veio enriquecer a imagem, né? E como você falou do Machado de Assis, eu aproveito para falar a belíssima obra do Machado de Assis chamado O Espelho. E o espelho estaria à sua direita. Aí olha a função do... Revelando alguma coisa, né? Paula Boechat, Newton? Exatamente. Eu estava com meu microfone aqui, eu retirei para a Paula se conscientizar que ela está sendo objeto de debate. Okay. Newton, a Amanda Santos, ela fez um comentário aqui, né? Como ele citou a mecânica quântica, acredito, até pela física clássica, que podemos encontrar evidências dos arquetipos em suas leis, percebendo eles como modelo perfeitos, cheios de energia, que movem a vida, relacionando as forças centrípeta e centrífuga de yin e yang, ânimos e ânima. Enfim, é mais um comentário que, através da evidência científica da física, podemos aprofundar e fundamentar a incrível obra do Jung. Ela gostaria de direcionar essa pergunta para você e fique à vontade. Olha, agradeço a pergunta e concordo 100%. E o fato de concordar 100% é o privilégio, né, que estamos tendo. A princípio, eu, dentro de uma universidade federal pública, está interagindo com professores da área da física, com interesse na obra do Jung, principalmente quando eles souberam que o Jung trabalhou com Wolfgang Pauli, né, o grande físico que contribuiu com a narrativa e a explicação sobre a física quântica. Então, nós, fora da área da física, temos o hábito de falar filosofia da mecânica quântica, porque toda filosofia implica uma visão de mundo. Agora, termos condição de resolver equações ou alimentar equações, tipo o gato de Schrödinger, se está vivo, se está morto, né? É algo que, dentro do campo filosófico, é ótimo de ser compreendido. E vindo aqui para o Brasil, de novo, falando de dois brasileiros, um é o Siddhartha Ribeiro, neurocientista. Outro é o Miguel Nicoleles, neurocientista. Os dois apresentam uma obra, o Siddhartha Ribeiro, com o livro O Oráculo da Noite, e o Miguel Nicoleles, o grande criador de tudo. Há uma entrada nesse campo da neurociência, entrando no campo da neurociência, uma abertura para uma compreensão não linear do comportamento humano, e sim uma compreensão complexa a partir dessa visão da complexidade do comportamento humano. Quando abre diálogo com essa visão da complexidade, surge a filosofia da mecânica quântica. Então, quando essa filosofia da mecânica quântica for melhor apropriada pelo campo das ciências humanas, sem dúvida alguma, eu posso afirmar que aqui aparece uma outra mulher que foi muito importante, que foi a professora Heloísa Cardoso, já falecida, quando a professora Heloísa Cardoso falava que Jung é uma obra para ser compreendida somente no ano 4000. Eu não entendia na época. Hoje eu compreendo, porque ela falava do ano 4000, porque a própria física clássica ainda está inquietando várias mentes. No entanto,
A filosofia da mecânica quântica está aqui agora, nesse mundo virtual. Sem ele, nós não estaríamos aqui dialogando. E para ele existir, a base dessa tecnologia que nós estamos aqui agora dialoga com a física quântica, não dialoga com a física clássica. Para os organizadores do evento, eis uma grande pergunta. Nós estamos aqui numa mesa nacional ou internacional? Nosso colega Walter trouxe aqui a fala. Eu estou em Paris no momento. Quer dizer, não sei se Paris, ele falou que está na França. Eu estou na França no momento. Olha o deslocamento. Eu estou no Rio de Janeiro. Cada um aqui no espaço geográfico. Será que a física clássica dá conta disso? Aí eu passo para a Soraya e para o Walter, tá? Eu paro aqui. Eu queria fazer um breve comentário. Eu acho muito importante o que você trouxe, né? Muito importante essa questão do paradigma, né? Eu acho importante, sim, achei bom você lembrar o nome de Heloísa Cardoso, ela falava nisso também. A Toni Wolff, né, colaboradora do Jung, lá em 1915, por aí, ela sugeriu que o nome da psicologia analítica fosse psicologia complexa. Porque ela tem o Jung ele explicava os vários fenômenos psíquicos como de origem tendo várias origens. Ela não é uma psicologia redutiva, então ela é complexa. Os fenômenos psíquicos são complexos. Então, esse nome psicologia complexa eu acho muito mais adequado para a psicologia, para o pensamento de Jung, do que psicologia analítica. E, a partir de 1930, o Jung usou mais psicologia complexa. E eu acho, por que eu acho mais adequado esse nome, psicologia complexa? Em alemão até se diz Komplexpsychologie, né? Se traduziu para psicologia analítica e está mais em uso psicologia analítica. Porque a psicologia junguiana ela se insere muito mais na complexidade que o Newton está dizendo aqui. Então, nós estamos entrando no terceiro milênio em que o pensamento complexo, e esses físicos também, o oráculo da noite traz muitas referências a Jung, ele é totalmente jungiano, ele faz uma análise junguiana, o Siddhartha Ribeiro, ele declarou numa entrevista na televisão que ele faz análise junguiana, quer dizer, ele tem uma abertura para Jung pessoal. Então, por quê? Porque nós estamos numa fase de pensamento complexo em que ideias que Jung quebrou muito com a modernidade agora podem ser mais ouvidas e entendidas. Ele quebrou com esses paradigmas da modernidade de separação, porque a modernidade é muito baseada em grandes separação. O homem moderno ele vê o universo como polos opostos, né? A primeira polaridade, homem e natureza. E dessa polaridade derivam todas as outras, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, espírito, matéria, mente, corpo, e assim por diante, homem, mulher, conhecimento acadêmico, conhecimento popular. Essa é a modernidade. São essas polaridades hierárquicas, rígidas, escravizantes. A psicologia analítica, o Jung quebra com muitas dessas polaridades. Quando ele fala, por exemplo, do psicoide e da sincronicidade, ele está quebrando com essa polaridade mente-corpo. Quando ele usa a alquimia como a base da sua epistemologia, é uma epistemologia alquímica, ele rompe com a separação psique-matéria, que tem muito a ver com psicossomática, né, que muitos fenômenos somáticos psicossomáticos não podem ser causalmente explicados, mas sincronisticamente explicados somente. Então, me parece que se a psicanálise mais tradicional ela pertenceu ao século XX, que é o século mais moderno, de causa e efeito, mais cartesiano, a psicologia complexa de Jung ela pertence mais ao século XXI. Então, eu não sou tão pessimista quanto Heloísa Cardoso. Em Newton, acho que no ano 4000, não, acho que agora no ano 2000,
2000, o Jung está começando a entrar mais na universidade. Você é um exemplo, Milton. Você é um professor universitário. Soraya é uma doutora também, pesquisadora de religiões. Já há uma abertura na PUC Minas também. Várias universidades estão se abrindo para o pensamento junguiano. Então, é um fenômeno da complexidade. Então, eu fico muito entusiasmado com essa abertura do pensamento de Jung no mundo pós-moderno, dos saberes pós-modernos. Soraya, tem algum comentário? Posso ir para a próxima? Não, eu só gostaria de colocar, né, que a matriz de Jung, dentro da psicologia profunda, ele consegue ir além também do que a própria psicologia profunda estava nos colocando, né? Quando ele traz aí expressões dos processos inconscientes mais profundos, dos quais os efeitos, né, sincronísticos, a questão do psicoide, né, que vale a pena, né, nós agora debruçarmos mais sobre isso, porque em alguns momentos da própria obra de Jung, ele pede a isso a nós, né, a continuidade. Então, mesmo que a gente não esteja numa obra, vamos dizer assim, linear, ela nos convoca a esse lugar, né, esse lugar de descidas mais profundas nas próprias camadas da psique. Né? Amanda, Oi. Só pegando esse gancho que a Soraya está trazendo, enquanto psicologia profunda, eu gostaria de chamar a atenção de algo. Nós que trabalhamos com a psicologia profunda, temos um diálogo com o conceito inconsciente. Então, chamar a atenção de algo que escapa constantemente é que esse conceito inconsciente é atemporal e espacial. E o fato dele ser atemporal significa constantemente uma revelação da condição humana. E aí, como o Walter trouxe a questão do século XX, nós temos várias obras, e aqui trazendo as mulheres, a Hannah Arendt, com o livro A Condição Humana, falando do mundo masculino, no mundo de guerra do século XX, primeiro momento, né? E agora, no século XXI, nós estamos com outra guerra, e o Walter reconhecendo aqui de uma forma belíssima, como médico psiquiatra, que ele tem a formação, a importância da doutora como um novo, o Pinel do século XXI. Aí esse mergulho que a Soraya está tocando, que eu gostaria de trazer do fato do inconsciente ser atemporal. Uma vez ele sendo atemporal, constantemente nós temos expressões. Aí estou indo ao encontro do tema da nossa mesa aqui. Expressões da condição humana, da espécie humana. Obrigado. Eu vou fazer uma última pergunta, ultrapassando um pouquinho do limite, mas o Walter, o Valdecir, ele questiona por que a gente... esse trabalho que foi feito nos hospitais, que são feitos nos hospitais psiquiátricos, né, não fazem um trabalho no ambiente prisional. E daí eu queria, para concluir, juntando essa perguntinha, uma pergunta minha, que é qual é o grande legado da Nise para a comunidade terapêutica? E como que a gente pode praticar isso na sociedade como um todo, né, em outros caminhos aí? Nossa, o legado dela é imenso, né? Porque essa liberação das mãos, né? E a emoção de lidar, né? Que envolve o afeto catalisador, isso, sem exagero, né? Eu acho que está no mundo inteiro. Né? Essa questão dos hospitais, esses grandes hospitais, como estão sendo percebidos agora como instituições de cronificação, né, dos doentes mentais. São um processo de cronificação, e o que está predominando agora são os ateliês terapêuticos.
os chamados ateliês terapêuticos estão em toda parte, mesmo nos Estados Unidos, na América do Norte, na Europa, o ateliê terapêutico é uma presença muito importante, né? Aqui no Brasil, os CAPs também, os centros de atenção, têm uma influência direta da Anísia da Silveira nesses trabalhos de ateliês, de trabalhos ocupacionais. Então, me parece uma influência revolucionária e muito importante em vários campos, né? E também na atenção prisional. Eu tenho vários exemplos, não lembro do exemplo específico agora, mas de colegas, inclusive lá no Instituto Imuiano, no Rio de Janeiro, que trabalharam com presos em instituições prisionais, levando técnicas expressivas, né? A associação de junguianos com artistas plásticos ou junguianos que fazem a chamada arte-terapia se desenvolveu muito fortemente no nosso meio, né? Então, acho isso uma influência importantíssima. A imagem e técnicas expressivas como forma de transformação e de liberação. Soraya? O Newton? É isso que o Walter falou, né? As projeções que nós podemos, às vezes, trazer para o mundo externo, né? Ultrapassa a questão de uma linguagem formal, entra aí nessa questão das possibilidades das linguagens imagéticas, né? Simbólicas, e de como que isso nos desvela, né? Eu acho que a Anísia, e o Jung e a Anísia, nos ensina os caminhos para a gente chegar até isso, né? Como ela mesma coloca, não é muitas das obras dos clientes né, do Museu do Inconsciente, a gente vê que a preocupação não é a questão da arte em si, né? Mas é do que a autoexpressão que a arte está trazendo das profundidades da alma, né? Vamos dizer assim. Então, é um trabalho grandioso e que requer de nós realmente um sentido, né? Passar do sentir para o sentido dessas expressões livres. Bem, eu diria, principalmente para o colega, a pessoa, né, que nos ouve no momento, recém-formado, né, comprem esse livro. Nise da Silveira, Caminhos da Psiquiatra Rebelde, né, do Luiz Carlos de Mello. Comprem este livro. Quando estiverem tocados afetivamente pela leitura, por favor, olhem a data, o ano da entrevista da doutora Nise, o ano que ela estava defendendo um pensamento, e comecem a comparar como produtos aqui do Brasil, lá no início do século XX, como o Walter bem falou aí, dos Centros de Atendimentos Psicossociais, o CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. A doutora Anise já tinha fundado a Casa das Palmeiras. Perfeito. 1956, hein, Newton? Bem lembrado. Está entendendo? Obrigado, Walter. Então, eu tenho 63 anos. Eu nasci em 1958. Então, a Casa das Palmeiras já existia. Olha aqui o meu privilégio, até para o internauta estar ouvindo a minha alegria em estar falando de questões que a ciência hoje está provando. Aí eu não estou falando no campo da arte, eu não estou falando no campo da ciência, eu não estou falando do campo da filosofia, da época da doutora Anísia da Silveira, que não estavam aceitando a doutora Anísia da Silveira. Eu estou falando da arte de hoje, século XXI, da ciência de hoje, século XXI, da proposta da doutora Anísia, totalmente relevante. Então, vejam nesse livro
Caminhos de uma psiquiatra rebelde. Tá? A data. Cada um aqui nasceu, tem uma certidão de nascimento, e a partir dessa certidão de nascimento podemos mostrar a nossa cidadania. Dentro do campo científico, eu estou aqui tentando mostrar obras que confirmam a relevância do pensamento e do sentir da doutora Anísia da Silveira. É inegável o papel desta mulher na história do Brasil, na saúde mental, da psicologia, é inegável. Walter, suas últimas palavras. Muito obrigado, Amanda. Eu queria ser bem breve, né? A gente já está bem avançado aqui na hora. Agradecer muito o convite, ver a Soraya, né? Lembrou do meu nome, aí do Conselho Federal de Psicologia, o primeiro Congresso de Psicologia de Minas Gerais. Eu abri minha fala falando sobre isso, né? Achei que o tema geral do Congresso numa época de escuridão que nós estamos, né? Tanto internacional quanto nacional, principalmente, a questão de direitos humanos, né, e ética são dois temas fundamentais para a prática da psicologia. E é uma honra para mim estar nessa mesa com esses colegas que eu gosto muito, né, que eu prezo muito o trabalho dele, o Newton, amigo pessoal de muitos anos, a Soraya, né, uma pesquisadora importante aqui de Belo Horizonte. Participar dessa mesa, né, desse congresso que está tão bem organizado, e com esse tema tão relevante, e lembrar sempre, é um nome que tem que sempre ser lembrado, Anísia da Silveira. É um nome importantíssimo, um nome brasileiro, né? Um luminar aqui da nossa cultura, da nossa criatividade, um nome revolucionário, pioneiro em todos vários aspectos que eu pude relatar aqui, desde a sua formação lá como única mulher, numa turma de 157 homens, né? Lá em 1926, lá atrás, né? Ela sempre abriu caminhos novos, né? Então esse espírito é uma de coragem, de transformação, né? É um exemplo para todos nós, né? E então esse título da mesa também, do sentir ao sentido das livres expressões, ele sintetiza toda essa mesa. E eu gostaria muito, eu agradeço muito o convite, foi um prazer e uma honra participar. Muito obrigado. A honra é nossa. Soraya? Eu também, né, reforço os meus agradecimentos ao Conselho Regional de Psicologia, à Amanda, que pôde intermediar nessa mesa aqui, mediar, né, e aos colegas por terem aceito também, né, o convite da gente estar aqui debatendo um tema tão importante e atual, né, bem atual. E também agradeço a Jung e a Anísia, né, por viver dentro de nós, nos ensinando aí ao caminho das profundidades da alma, que é o que eu trabalhei um pouco, né, no meu doutorado. E acho que eles nos mostram que esse caminho é possível e que ele precisa, né, existir dentro do mundo acadêmico, científico, né, para que a gente possa aí estar diante do outro de uma forma mais legítima. Então, muito obrigada. Newton, suas últimas palavras. Dá um desejo de quero mais, né? Agradecendo também a Soraya aqui, por lembrar do meu nome, para participar dessa mesa aqui no Congresso dos Colegas do Conselho Regional de Psicologia, né, de Minas. Sem dúvida alguma, dentro desse contexto que estamos aqui, eu diria que, atualmente, e eu até participei recentemente em Uberlândia, dos colegas da Solares, da Escola Solares, né? E me deparei com o seguinte mantra, para mim está sendo um mantra, que a obra do Jung é uma obra aberta,
em busca de uma estética com ética. Um mantra mesmo, é uma obra aberta em busca de uma estética com ética. E aqui encerro dizendo que foi muito gratificante quando eu vi que Humberto Eco publica o livro chamado Obra Aberta em 1962. E Jung morre em 1961. Então, com a morte do Jung, fica uma obra aberta, como eu iniciei aqui com o Livro Vermelho, O Lamento dos Mortos. E a doutora Anísia da Silveira, sem dúvida alguma, teve o privilégio de viver o desespero e manter a sobriedade, sendo uma prisioneira que talvez, como Nelson Mandela, após sair da prisão, optou por se armar de livros. Se armou de livros. Só tenho a agradecer a Amanda pelo carinho e fazendo aqui jus ao sobrenome de Batista por ter nos abençoado nesse encontro. Foi uma honra enorme. Estou muito honrada realmente de ter tido essa oportunidade, de poder ter mediado essa mesa. O CRP de Minas Gerais agradece a colaboração e a valiosa discussão levantada por todos vocês, Soraya, Newton, Walter, aos quais renovamos nossos votos de estímulo e apreço. Agradecemos também a todos os espectadores que acompanharam até agora as nossas interações feitas. Minha gratidão, uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Tchau.